Fala galerinha, sejam todos muito bem-vindos. Bom pessoal, quando a gente se propôs nesse mês de abril de fazer vídeos todos os dias, o Veda, né? Fiquei com vontade de gravar esse testemunho, para colocar em um desses dias. E vou fazer isso hoje. Já quero deixar claro que o meu intuito não é converter ninguém, não é confrontar ninguém de religião alguma. Tá? Eu acho que, para mim, assim, religião é uma garrafa com rótulo e a religiosidade é o que tem dentro, né? Às vezes a gente acaba dando valor mais no rótulo, mais na garrafa do que no líquido que tem dentro. Então é assim, não quero confrontar ninguém, também não quero forçar ninguém a acreditar. Eu vou contar o que aconteceu comigo há quase 30 anos. Aí eu trago isso comigo a minha vida toda. Toda vez que eu estou fraquejando, que eu tô desanimado, a gente está passando uma situação assim mais ou menos hoje, por causa dessa pandemia, né? A Liciane só está em casa, está grávida, só eu trabalhando, as coisas apertam, todo mundo está passando por isso. Então, às vezes, quando eu começo a fraquejar, eu me lembro disso e renovo a minha fé. Então, eu vou contar para vocês o que aconteceu. A minha mãe, eu sou de origem católica, né? Minha mãe é católica. E eu confesso que eu sempre fui... Meu pai, ele é filho de budista, meus avós vieram do Japão, eram budistas, depois aqui começaram a frequentar Seishonoye. E meu pai, assim, ele não é ateu, ele acredita em Deus, mas ele nunca foi de frequentar a igreja alguma. Então, a minha base religiosa era minha mãe. Mas eu confesso, assim, que eu sempre fui meio arrastado para a igreja, sabe? Eu achava meio monótono, não era... Eu fui batizado, eu fiz primeira comunhão, fiz crisma, tudo como manda o script, mas confesso que, assim, eu sempre fui meio arrastado. No começo, quando era pequenininho, para não apanhar da minha mãe, e depois, assim, para não decepcioná-la. Mas a minha adolescência, eu não sei o que aconteceu, foi mudança de hormônio misturada com vontade de chamar atenção. Eu me transformei. Me transformei naquele adolescente rebelde mesmo, que brigava todo dia na escola, que tinha mais inimigos de infância do que amigos de infância. Me revoltava em casa, brigava muito com meus pais, brigava com todo mundo. Virei uma porcaria de gente mesmo. E parei de frequentar a igreja e tal. E mais ou menos quando eu tinha uns 13 anos, 14, entre 13 e 15 anos, eu não vou me lembrar o ano certinho, mas foi nessa faixa entre 13 e 15 anos mais ou menos mesmo. Começou a ter reuniões da renovação carismática. Para quem não conhece a renovação carismática, é uma vertente assim mais animadinha da Igreja Católica, mais pentecostal, assim, por assim dizer. Com mais louvores, com mais orações, e eu gostei daquilo, sabe? Os encontros começaram na minha escola, eu morava bem de frente com a escola que eu estudava, e no segundo andar tinha uma capela, as reuniões começaram ali, com meia dúzia de pessoas, e em pouco tempo estava lotando a igreja. Acho que era, se não me engano, era nas segundas-feiras que tinham as reuniões carismáticas na igreja, e lotava. E era uma coisa diferente, né? Então, eu comecei a participar. Um belo dia, eles anunciaram que ia ter um encontro de 3 dias, né? Portas fechadas, entrava na sexta-feira à noite, saía no domingo à noite, só que não podia sair. Eram 3 dias, era um encontro de cura e libertação. E minha mãe queria muito que eu fizesse. Só que na minha adolescência, né, não é como hoje, a gente já ia para bailinho e tal. E eu falei, imagina, eu vou perder o baile, ia ter um baile country no final de semana, eu não queria perder de jeito nenhum. Falei, não vou, e acabou. E aí, durante a semana, os amigos ali, que também eram da pá virada, não, vamos fazer, a gente vai lá. Um amigo meu até, ele levou lactopurga, levou Butalax para colocar na comida, na bebida do pessoal, para dar dor de barriga. Falou, não, vai ser legal. E eu fui, mas não com o intuito de encontrar Deus, de ter alguma experiência com Deus. Fui com o intuito de aprontar. Eu e mais alguns amigos, nós fomos com o intuito simplesmente de aprontar. Bem, na sexta-feira à tarde ali, me arrumando para ir, já estava atrasado, né? O pessoal já ia entrar, e minha mãe veio e falou, você vai chegar atrasado. E a gente acabou brigando, né? Antes de eu entrar. Bem, eu fui. E aí, na minha bolsa não podia, vou chegar agora na parte que foi um milagre, um dos milagres que aconteceram nesses 3 dias comigo, que assim, eu era epilético. Tá? Então, para quem conhece um pouco sobre epilepsia, né, eu tomava remédio desde os 6 meses de idade, 5, 6 meses de idade. Às vezes esqueci de tomar remédio, tinha convulsão, na época a gente falava acesso, né?
E eu tinha muita vergonha disso, que às vezes me dava convulsão na escola, e depois os meninos ficavam me chamando de gardenal. Sabe que criança é maldosa, né? Ainda mais com quem já era maldoso também. E os amiguinhos chamavam de gardenal, e eu ficava muito triste, eu tinha muita vergonha disso, tinha. E para quem sabe, para quem conhece, é muito raro ter um epilético curado, que tenha feito um tratamento e se curado. Normalmente há um controle ali da doença, né? Para que você não tenha convulsões e você toma remédio 2 vezes por dia. No meu caso, eu tomava 2 vezes por dia. E às vezes, quando começava a ter convulsão com frequência de novo, aumentava a dose, eu trocava o remédio um pouco mais forte. Eu lembro que quando trocava um remédio, eu tomava e 10, 15, 20 minutos depois já começava a me dar uma sonolência e eu praticamente desmaiava. Era um remédio bem forte. Pois bem, coloquei o remédio para 3 dias na bolsa e fui. Então, a primeira noite teve ali uma cantoria, umas palestras e tal, e a gente levando tudo na brincadeira. Na hora de dormir, eu e esse meu amigo, não vou citar o nome, né? O pessoal expulsou a gente nas salas de aula, né? Que estava sendo usado. O pessoal expulsou a gente de tanta bagunça que a gente estava fazendo que eles falaram pra gente pegar o colchão e colocar no corredor, porque ninguém conseguia dormir de tanto que a gente aprontava. Bem, no outro dia, nós acordamos, tomamos café e tal, e fomos para as palestras. Era cheio de palestra e tal, e fomos. Tudo bem. Na hora do almoço, o que nós fizemos? Escolhemos, vamos perguntar quem que vai buscar refrigerante pra galera e tal. E escolhemos uma menina, uma amiga nossa, para buscar refrigerante para todo mundo. Eu voto na fulana, eu também. E ela foi, coitada, ela foi. A gente pegou o Lactopurga. Hoje o Lactopurga é um comprimidinho assim, nessa época, há quase 30 anos, era um comprimidão enorme que vinha num papel tipo de alumínio, parecia aqueles papel de sonrisal. E nós macetamos aquilo sabe, embaixo do pé da mesa e tal, e colocamos no meio da comida dela, mexendo. Ela voltou e começou a colocar o refrigerante na mesa ali, enquanto isso o outro já pegou um Gutalax, né, que também é purgante, e despejou na garrafa dela. Bem, comemos ali, ela tomou, no Gutalax não tem gosto, não tem cheiro, ela tomou o refrigerante, comeu, com aquele monte de lactopurga no meio, fomos para as palestras da parte da tarde. Deu a primeira palestra, deu a metade da primeira palestra, ela saiu, não voltou. Aí teve mais uma palestra depois, nós saímos para tomar o café da tarde, ela estava lá do lado do banheiro da escola, agachada, coitada. E, enfim, aprontamos um monte. Depois do café da tarde, teve um momento de cura. Mas, tava nem aí. E o pessoal aqui, Jesus está curando uma pessoa disso, não sei o quê, e a gente rachava o bico. Sabe, teve um pouco antes de acontecer algo que aconteceu comigo, o rapaz falou assim, tem alguém aqui que está sendo curado da hemorroida. Nossa, a gente riu que quase fomos expulsos, sabe, do cara ter falado que alguém tinha... E tava levando tudo na brincadeira, realmente tudo na brincadeira. Na sexta-feira à noite, no sábado até aquela hora. E aí, o rapaz que estava sendo instrumento de Deus ali, até então, ele falou, tem alguém que está sendo curado, né, que tem acesso, até ele na época ele falou, não falou epilepsia, falou, a pessoa ela tem acesso, tem vergonha, já teve acesso perto dos amiguinhos e tal, e aquilo, a minha cabeça começou a queimar, e esse menino, né, que era o meu parceiro de trapalhada, ele olhou pra mim assim, ele falou, foi pra você? Eu não conseguia nem responder, agora, eu não conseguia nem responder, sabe, minha cabeça começou a queimar, e eu falei, foi pra mim. Sabe? Aí acabou, naquele momento assim, aí aliviou a cabeça, passou. Eu corri no quarto, peguei os remédios que eu tinha levado. E, como eu falei, a escola que nós fizemos esse curso era na frente de casa. Aí eu fui no muro, gritei minha mãe, a mãe saiu e falou, aconteceu alguma coisa? Eu falei, aconteceu, eu recebi uma cura, não preciso mais dos remédios. Sabe? Ela falou, então tá bom, me dá aqui. E assim, a gente morava em cidade pequena, o remédio era controlado, né? Então, quando a gente ia para Londrina, que era a cidade maior, mais perto, onde eu fazia eletro e tal, a gente já comprava de caixa, né? Porque não tinha na farmácia para comprar. Então, ela pegou, falei, pode jogar fora. Na verdade, depois ela acabou doando pro posto de saúde, né? E assim, nunca mais eu tomei. E nunca mais, e assim, quando eu ficava um dia e meio sem tomar meus remédios, era batata, me dava convulsão. Eu nunca mais tive resquício nenhum. Pois bem, acabou aquele dia aí, eu acabei me transformando. Sabe? Naquele momento eu já comecei a ver diferente as coisas, já comecei, sabe? No domingo,
não me lembro se foi antes ou depois do almoço. Sei que teve um momento, que era um momento em que o senhor Antônio, que era esse senhor pessoal que foi ministrar lá, né, o curso, eu não conhecia, eu lembro o nome dele até hoje. Mas assim, na Igreja Católica tem um ostensório, que dentro tem uma hóstia que significa o Cristo vivo ali dentro. Então teve um momento que todo mundo ali ficou, né, no salão, e ele vinha com o ostensório e falava em nome de Jesus. Mas para mim, aí eu já falei, já é demais, né? Aí já tá de charlatanismo. Tinha acabado de receber uma cura no outro dia e duvidando. E ele falava com o que falava, não sei, porque ele chegava e falava, né, com a pessoa, né, com o ostensório na mão, e falava com um, e falava com o outro, daí e não vinha falar comigo, vinha alguém do meu lado, e eu pensando, falei, nossa, mas me deu uma cura ontem, achei que nós era tão brother aí, não vem falar comigo. E foi, passa em um, passa em outro e tal, e acabou que não veio falar comigo. E acabou, né? Então o pessoal formou um corredor humano ali, né, com espaço para ele passar, e eu fiquei perto da janela, dava mais ou menos assim, gente de um lado, aqui, gente do outro, né, um corredor no meio para ele passar, e eu fiquei bem na janela lá, uns 4 metros, 5 metros assim, longe, e fiquei pensando, falei, mas rapaz, não veio falar comigo mesmo, né, mas isso tudo em pensamento, claro. E ele saiu, então terminou tal, e ele foi saindo para ir embora, né, ia levar de volta para a igreja, a gente estava no salão, a igreja também é do lado do colégio que eu estudava, né, tudo na mesma quadra. E aí ele passando, quando ele passou bem na minha reta assim, eu falei assim, se não vier, falei não, pensei, né, se não vier até mim, eu não vou acreditar em coisa nenhuma. Eu vou até voltar a tomar meu remédio porque eu tô achando que isso aí é tudo mentira. Juro, pensei, adolescente porcaria, né? Mas assim, pensando, ele tava dando o passo assim, ele não terminou de dar o passo, ele virou pro meu lado. A hora que ele virou pro meu lado, eu já comecei a disfarçar, né? Olhar pra cima, aqui e tal. E ele entrou no meio da multidão assim, então o corredor tava aqui, ele tava saindo, ele virou pra cá e foi. Eu tava lá na janela, lá encostado na parede. E ele foi, o pessoal foi abrindo, ele chegou na minha frente e ele falou assim, chamou, filho? Eu falei, não, seu Antônio, não chamei o senhor não. O seu Antônio era esse senhor que tava lá. Ele falou, não é o Antônio que tá aqui, filho, sou eu, você me chamou? Aí eu não sabia o que falar, eu fiquei com vergonha, o pessoal disse que eu comecei a chorar, eu não me lembro de ter chorado, mas o pessoal disse que eu comecei a chorar. E aí ele pegou e falou assim, não precisa voltar a tomar seus remédios, filho, porque a cura que eu te dei tá dada, só não duvide. E eu fiquei assim, sabe, eu não sabia o que falar, não conseguia falar nada. E aí ele falou assim, e eu tô te dando mais uma coisa, né, que é mais especial ainda, eu tô te dando o perdão de um pecado mortal que você cometeu antes de entrar aqui. Você desejou a morte da sua mãe antes de você vir pra cá. Gente, realmente, assim, eu briguei com a minha mãe e a gente fala da boca pra fora, mas na verdade acaba não sendo, né? E eu peguei e falei assim, nossa, eu não sei porque que não morre uma desgraça dessa. Mas isso lá dentro da minha casa, não tinha, sabe? Não tinha como esse cara, por exemplo, ser um mentalista, que é aquele cara que vê os sinais que você dá e acaba falando as coisas. Porque assim, eu tive essa discussão, foi uma coisa de 30 segundos, 1 minuto ali, com a minha mãe lá dentro da minha casa, antes de ir para o curso. Eu não conhecia o pessoal, principalmente o seu Antônio ali, que era de outra cidade, né? Eles tinham vindo para dar o curso. E ele falou, ontem você... não, antes de vir para cá você brigou com a sua mamãe, você desejou a morte para ela, isso é um pecado mortal, você está, né, pecando contra os 10 mandamentos. Isso não tem perdão, mas eu estou te perdoando. Desculpa, gente, que eu fico meio... E aí ele falou assim, eu tinha assim uma briga com meu pai, a gente não se falava direito e tal. E aí ele falou também, perdoa seu papai, porque ele nunca te fez nada de mal, né? Perdoa seu papai e eu tô te perdoando por você ter feito isso, além de ter te dado a cura. Então isso pra mim foi um encontro assim real que pra mim eu tive com Deus. Como eu falei, eu não podia ficar sem tomar remédio, que eu tinha convulsões, eu nunca mais tive resquício nenhum, né? Até uma vez eu me acidentei de moto, fui fazer um eletro para ver se estava tudo bem, aí eu falei pro médico, tá tudo bem, que eu era epilético. Ele falou, como assim era epilético? Não tem ex-epilético, né? Aí eu contei a história para ele e ele falou, então pode ajoelhar e agradecer todos os dias, porque não foi medicina nenhuma que te curou. E é isso, pessoal. Eu acho que assim, quando eu tô fraquejando um pouco, quando eu tô perdendo minha fé, eu
eu gosto de me agarrar nisso para lembrar o que aconteceu. Foi algo tão forte, tão, sabe, uma coisa que pouca coisa me emociona. Eu vou falar a verdade para vocês, eu sou uma pessoa bem dura, assim, bem seca. É difícil algo fazer minha voz mudar, assim, de emoção, me arrepiar. E eu acho que eu tinha que falar. Testemunho eu acho que é para ser dado, né? Então essa foi a minha experiência de quando Deus me resgatou, de quando eu me encontrei com Ele. E é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje é esse, tá? Espero que vocês tenham gostado, tenham aguentado a minha história até o final. Para quem ficou, forte abraço, Deus abençoe a todos. Até mais.